Bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais detalhes sobre o universo. O que a escola não enfatizou para vocês sobre o universo? O universo, para quem não sabe, é tudo que existe. É eu, é você, é as plantas, os animais, os planetas, as galáxias, tudo que existe. Absolutamente tudo. Esse foi o nome dado porque tem um nome uni, que significa unir, né? E verso significa que você pode unir tanto o verso como o antiverso, tá? Então, eu trouxe aqui mais detalhes sobre o universo, sobre tudo que existe, né? O que tudo que existe tem de comum com as coisas que não existem, né? Por exemplo, uma coisa que não existe, ela não tem idade, ela não tem diâmetro, não tem matéria, não tem densidade, não tem temperatura. E não tem certos tipos específicos de massa, também não tem uma forma e também não houve um surgimento. O universo, como ele existe de fato, então ele tem todas essas propriedades. Eu vou apresentá-las aqui para vocês, tá? Idade. Alguns estudos indicam que o universo tem 13,7 bilhões de anos terrestres. Por que eu falo anos terrestres? É porque no início do surgimento do universo não havia o planeta Terra. Então, como que a gente teria essa noção de tempo, né? Como que a gente vai calcular a idade do universo, sendo que a nossa ideia de tempo surgiu com a concepção da hora calendário, né? Que há na Terra, ou seja, 2 ciclos de rotação em torno do próprio eixo, que dá 24 horas, e em torno do Sol, que dá 365 dias. Quando os estudos foram feitos, a gente observou que o universo tem 13,7 bilhões de anos terrestres. Ou seja, você vai pegar 13,7 bilhões de anos comparado com esse ciclo de rotação. É mais ou menos esse tempo aí que o universo existe. O diâmetro. Diâmetro, para quem não sabe, é o seguinte: quando você tem um círculo, por exemplo, se eu cortar esse círculo aqui e eu puxar essas duas linhas aqui, ó, eu vou ter mais ou menos um barbante assim, mais ou menos, né? Se eu fazer com um exemplo, vou ter um barbante. Ou seja, eu peguei esse barbante aqui e uni ele como se fosse um círculo. Agora, imagine que esse círculo está completo, que agora eu vou completar ele e vou tirar as barrinhas aqui, para não confundir. E eu quero medir essa distância aqui, ó. Essa distância aqui, ou essa aqui, qualquer distância. Isso daqui é chamado de diâmetro, que eu vou representar pela letra D. Então, o universo, ele pode ter uma forma diferente do que eu vou falar aqui, mas ele é possivelmente esférico. E o diâmetro que os cientistas conseguiram determinar através de estudos com sondas e telescópios avançados foi um diâmetro de 91 bilhões de anos-luz. Um ano-luz equivale a um pouco mais de 9 trilhões de quilômetros. Vamos supor que bem que nessa ponta aqui há 10 bilhões de anos-luz, né? Só que aí aqui mais o que? 20, 30, 40, 50, até no ponto aqui que dá 90 bilhões. Só aqui, de 9 bilhões, 10 bilhões de quilômetros, você pega esse número 10 bilhões e multiplica por 9,5 trilhões, ou 9,7. Você vai ver a quantidade de quilômetros que há. Quando eu falo anos-luz, eu não estou me referindo a anos calendários ou a própria luz. Eu estou me referindo a distâncias. Tá certo que o significado dessa palavra vem dos anos e vem da luz. Só que o tamanho do diâmetro do universo, que é esse tamanho aqui, tudo que existe está aqui dentro. Tá? Só apagar aqui para melhor ficar o entendimento. Tudo que existe está aqui dentro desse círculo, uma suposição, como eu falei para vocês. Tudo que existe está aqui dentro. Mas qual é o tamanho do diâmetro desse espaço onde tudo existe? Segundo os cientistas, são 91 bilhões de anos-luz, ou seja, 91 bilhões multiplicado por 9 trilhões, que vai dar a quantidade de quilômetros. Tá?
Existe outra grandeza que você pode determinar essa distância, que é o parsec, que abreviado fica PC. 2,8 vezes 10 elevado a 10 parsec. Parsec, para quem não sabe, é a distância entre a Terra e o Sol, que é ali aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Então, multiplica 150 milhões de quilômetros por 2,8 vezes 10 elevado a 10, que vai dar também a mesma distância do diâmetro da Terra, do diâmetro do universo, tá? Matéria ordinária. O que é matéria ordinária? É tudo que compõe átomos, prótons, nêutrons e outras partículas subatômicas um pouco desconhecidas que os cientistas atualmente estão tentando se aprofundar nesses estudos. Então, matéria ordinária é tudo aquilo que você consegue ver, observar, né, que é a mesma coisa que ver, e sentir, tocar. Por exemplo, esse apagador ele é feito de matéria ordinária, ou seja, átomos, ele é feito de átomos. As ondas eletromagnéticas, elas também são feitas de átomos, só que bem pequenos, outros tipos de matéria. Então, todo esse tipo de matéria ordinária compõe 10 elevado a 53 quilos, pelo menos. Por que eu coloquei pelo menos e como as pesquisas colocam pelo menos? Porque é uma quantidade que a gente sabe que existe. Por exemplo, esse apagador. Vamos supor que eu não sei o peso dele. O que eu falo? Eu falo que ele tem 1 grama. Mas ele realmente tem só 1 grama? Não. Ele tem mais de 1 grama. Mas por que eu falo que ele tem pelo menos 1 grama? Porque isso é a quantidade que eu tenho certeza que ele tem. Pelo menos 1 grama. É assim que os cientistas colocam a quantidade de estrelas no universo, o peso do universo. Tá? Vamos supor outro exemplo. Quantos alunos tem numa escola? Quando eu vejo que cada sala tem uns 30, 45 alunos, e com mais de 20 salas, eu falo, pelo menos 100 alunos tem. Ou pelo menos 50 alunos tem. Essa quantidade não é a correta, mas eu sei que pelo menos há essa quantidade. Tá? No caso do peso da matéria ordinária do universo, os cientistas chutaram para 10 elevado a 53 kg. Isso é muito pesado. Só que os cientistas têm certeza absoluta que pelo menos esse peso tem. Pode ser que tenha mais, mas esse peso é o que de certeza que tem. Densidade média. Por que o isopor ele flutua na água? Porque ele é menos denso do que a água. Tá? Ele pode ter um volume maior, ele pode ter um peso um pouco menor, entre aspas, mas ele flutua por quê? Porque ele é menos denso do que a água. Se ele fosse mais denso do que a água, ele afundava. Então, qual é a densidade do universo? Tá? Porque o universo é um objeto. Ele é uma coisa. Um corpo gigantesco. A densidade média dele é de 4,5 vezes 10 elevado a menos 31 gramas por centímetros cúbicos. O que isso significa? Que a cada centímetro cúbico do universo, a cada centímetro cúbico, deixa eu tentar aqui deixa eu pegar uma régua aqui, achei. Tá vendo essa minha régua aqui, ó? Tá vendo aqui 1 centímetro? Se eu pegar aqui 1 centímetro cúbico, que é como se fosse um cubo com altura, largura e profundidade de 1 centímetro. Esse espaço cúbico, ele tem 4,5 vezes 10 elevado a menos 31 gramas de peso. Tá? Então, espero que você tenha entendido essa parte. Temperatura média. Existe vários tipos de você medir a temperatura de um ambiente. E como o universo ele é um corpo, ele também vai ter uma temperatura. Somando todas as temperaturas de todos os lugares do universo através de sondas e imagens coletadas por telescópios super avançados, os cientistas chegaram na noção de que a temperatura média do universo é de menos 270 graus Celsius. Isso significa, acredite, as pessoas daqui do Pará não vão acreditar nisso, mas o universo, em sua complexidade, ele é menos 270 abaixo de zero. Ou seja, é um inferno congelado. A temperatura média de todo o universo. Só que existem certos certos locais, que são absurdamente muito mais quentes do que isso. E também, consequentemente, tem lugares que é absurdamente mais frio do que isso.
mas a temperatura média de todo o espaço que compõe o universo é de menos 270,4 Celsius. A matéria ordinária compõe 4,9% de todo o universo. A matéria escura, ela compõe 26,8% de todo o universo. E a energia escura compõe 68,3% de todo o universo. Tudo isso daqui somado vai dar os 100% de tudo que existe de matéria e energia no universo, tá? Essa matéria ordinária aqui foi essa daqui que eu falei para vocês, pelo menos 10 elevado a 53. Esse 10 elevado a 53 aqui equivale aos 4,9% de matéria que existe, tá? A complexidade de matéria e energia que existe. Tá, mas qual é a forma? Qual é a geometria do universo? Ele é um cubo? O universo é uma esfera? Ele é um triângulo? Se a gente pudesse jogar um telescópio para fora da existência, para fora do universo, o que esse telescópio viria? Ele viria um cubo, um quadrado? O quê? Essa pergunta está em aberto na física, ainda não foi respondida. Claro que vai existir prêmio Nobel para quem conseguir provar isso matematicamente dentro do próprio universo, porque é difícil você provar a complexidade de um lugar estando dentro dele. É fácil dizer que essa casa aqui ela tem um formato quadricular, porque eu estou dentro dela e estou observando. Mas no caso do universo é um pouco diferente. Tá? Então assim, existem pesquisas que indicam que o universo é possivelmente plano. Tá? Ele tem uma margem de erro de 0,4%. Então, afirmaram que o universo é plano, só que pode estar errado em 0,4%. É uma margem de erro. Tá? E o surgimento? Como foi que esse corpo surgiu? Né? A gente se pergunta, tem todo esse tipo de complexidade, matéria, energia, tudo. Mas como foi que tudo isso surgiu? Existem diversos tipos de resposta para essa pergunta. E somente uma vai ser a correta, claro. Ou não. Pode ser que todas elas estejam corretas. E uma delas que eu trouxe aqui para o vídeo foi que possivelmente através do Big Bang. E tem uma playlist aqui no nosso canal que eu falo sobre essa teoria. É uma teoria ainda. Não foi 100% comprovado, mas existe diversos tipos de estudo que está tentando provar. Tem uma playlist aqui no canal que eu falo sobre isso. Eu até vou deixar linkado aqui para vocês irem lá ver ao término desse vídeo. Então eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou tentar deixar 4 recomendações de vídeos aqui para vocês e até o próximo vídeo do canal.